Bom dia, gente! Bom dia! Mais um dia começando a nossa terça-feira, a nossa live Café com Gi, e hoje está muito especial. Um tema onde a maioria das pessoas talvez possam se identificar, né? Qual foi o momento que eu me fechei tanto para não sofrer que eu acabei me fechando para viver? Bom dia para cada uma das pessoas que estão chegando, sejam bem-vindas. Gente, pegue o café de vocês hoje, vamos bater aquele papo, conversar um pouquinho. Bom dia, Jorge, bom dia, Thaís. Bom dia para todo mundo que está entrando, bom dia para as pessoas que vão entrar também, tendo aí, né, o meu compromisso com a live. Bom dia, minha linda. Convida lá as meninas do grupo. Vamos conversar, vamos bater aquele papo, trocar ideia, né, sobre assuntos que são tão interessantes, são tão importantes, são reflexões que eu fui tendo ao longo do caminho e muitas vezes elas retornam para mim justamente para que eu possa retomar na live, né, o assunto. Bom dia, Jorge. Gente, se preparem, hoje nós vamos fazer elevação de frequência, nós estamos aí com energias muito densas, muitas coisas o tempo todo estão acontecendo no mundo que nos tendenciam a vibrar baixo, a se colocar numa vibração aonde você acaba se contaminando, deixando energias mais densas no teu campo, né? No todo o teu campo áurico, na tua casa, nos teus negócios. Bom dia, Mari! Então, a ideia dessa live, sempre o propósito, na verdade, dessa live, é que a gente possa aqui juntos, né, fazer a nossa conexão, independente de qual for a religião, não é o tema religião, até porque eu acredito muito que todos os caminhos levam para Deus e isso é espiritualidade, né? Espiritualidade é quando a gente entende que está tudo dentro de nós, que nós somos uma centelha divina. Então, não existe uma religião ou isso e aquilo, sendo que todos os caminhos levam, né, para o mesmo propósito que é a luz e a gente evoluir, se manter no bem, no bom e no belo, né? Então, quero hoje convidar vocês a gente se conectar antes de começar o nosso dia. Às vezes a gente já começa, né? Meu Deus, eu tenho que fazer isso e já abre os olhos já com aquela palpitação. E aí é esse o ponto. Se a gente quer realmente mudar a nossa vida, a gente precisa começar a fazer um pouquinho mais de esforço já pela manhã, de mudar os nossos hábitos, né? E um dos hábitos que eu tenho aqui com a live já é meu, eu só transfiro para cá para poder mostrar pra gente se conectar, é exatamente de ficar de 5 a 10 minutos comigo mesma e com a minha força maior. Então, quero convidar vocês nesse momento, vamos trazer todo um poder de consciência para a gente no agora, de viver o agora. Então fecha os olhos de vocês, vamos dar aquela respirada, sabe? Para dizer para o nosso corpinho assim, ai, não, a gente vai começar o nosso dia, a gente vai começar da melhor forma. Então respira fundo. Para quem está angustiado, para quem está triste, para quem está preocupado, para quem está confuso, começa a fazer essa respiração e trazendo, sabe, assim, ó, respirar. Ao respirar, ao inspirar, você vai trazer a paz, tá? Então eu inspiro a paz, você vai falar mentalmente isso. Eu inspiro a paz e aí quando você retém o ar um pouquinho, você fala eu sou a paz. E ao expirar, você vai falar mentalmente eu expando a paz. Então eu vou fazer junto com vocês e isso você pode trazer qualquer tipo de sentimento que você esteja precisando, tá? Então, ó, eu inspiro a paz. Eu sou paz. Eu expando a paz. Então,
Peço para que vocês continuem nesse trabalho de respiração. Esse é o primeiro exercício para quem não consegue meditar. Então é muito bom porque a gente começa a trabalhar o nosso corpo para ele receber todas as informações, todos os nossos insights, aquelas respostas que a gente vive buscando. Então continue fazendo esse trabalho de respiração. Vamos oxigenar o nosso cérebro, deixar os nossos canais abertos para que a gente possa hoje receber toda a energia, tudo aquilo que a gente precisa para começar o nosso dia. E enquanto vocês continuam nesse trabalho de respiração, de leve, profundo, quero agradecer e convidar a toda a minha egrégora de luz, a egrégora de luz de cada um de vocês que estão presentes, os que irão entrar, que vão assistir no seu devido momento. Convido a todos para que a gente possa formar aqui agora, nesse momento, um campo de luz, amor e proteção, que possamos receber todas as energias, todas as informações que a gente precisa para guiar a nossa vida, aquelas respostas que estamos precisando. Se existe algo dentro de você que precisa ser curado, então esse é o momento. Conversa com você, conversa com a sua força maior, já agradecendo por essa bênção recebida. Agradeço também a Deus por todo o alimento que a gente recebe todos os dias, por termos um lugar para morar, por termos o nosso alimento de todos os dias, por termos pessoas ao nosso redor que nos auxiliam no nosso caminho, por toda a proteção, por todo o livramento que a gente recebe todos os dias e que muitas vezes a gente não percebe, a gente não vê, que os nossos canais possam ser abertos, que possamos olhar além dos nossos olhos, que possamos hoje sairmos pessoas melhores do que iniciamos esse dia. Então já agradeço por toda a bênção recebida, por toda a egrégora de luz aqui formada, criando esse campo de luz, amor e proteção. Que eu seja um canal de informação, de luz, de amor, cura para todos. Que assim seja. Façam uma prece, um agradecimento silencioso. Enquanto vocês continuam de olhos fechados, eu vou fazer a elevação da frequência de vocês. Então, depois eu explico para quem não conhece, tá? Vamos trabalhar aqui a frequência da live para que todas as pessoas possam ficar na mesma frequência. Então, para quem não entende, depois eu explico. Só confia que a energia vai chegar. Nós estamos na frequência hoje da live de paz. Ela vibra em 600 Hz, é uma energia muito elevada. E vamos agora detectar qual é a frequência que nós, estamos hoje aqui na frequência. Qual a frequência das pessoas da live, as que estão na live, as que irão entrar. Que incrível. A frequência que vocês estão vibrando hoje é no medo, tá? E é muito do que a gente vive, né? A gente vive num mundo hoje de muitos desafios, muitas energias densas, né? Criminalidade, corrupção e tudo mais, todos aqueles nossos medos internos também. Então, vamos agora elevar essa frequência. Peço para que vocês mentalmente aí digam para si mesmo que vocês permitem a elevação da frequência, que ela possa chegar, que você possa elevar a frequência agora junto comigo, tá bom? Vamos elevar essa frequência aí do medo, vamos subir isso. Continuem, se possível, de olhos fechados, sem distrações. Se algum pensamento ocorrer, tá tudo bem, deixa vir.
Vamos ver agora para quanto nós elevamos a frequência. Ela estava vibrando em 100 Hz, que é no medo. Maravilha. Estamos agora todos numa frequência de 520 Hz, que é da entrega, ou seja, os canais de vocês já estão abertos, já estão receptivos para a gente poder começar aqui a nossa live. Então, respira bem fundo agora para a gente poder acoplar essa energia, trazer todo esse equilíbrio dessa frequência que foi estabelecida dentro do seu campo áurico. Agora vamos abrindo os nossos olhos, vamos dando aquela esticada. Ai, gente, eu adoro tanto isso. Nossa, é engraçado porque eu comecei a fazendo o de vocês, né? Eu senti já a cabeça assim, sabe? Não sei como vocês, se vocês conseguem sentir aí. Muita gente já faz atendimento comigo, então já sabe do que eu tô falando. E essa aqui é um atendimento coletivo, né, gente? Mas a energia chega. Vocês estão me vendo. Então, assim, como, né? Através de uma energia, essa internet. Então, tudo chega, tudo flui quando a gente acredita, né? Então, a energia, ela vai chegar aí. E é isso, meus amores. Agora que já estamos equilibrados, né? Vou mostrar depois ali para vocês. Deixa eu mostrar agora. Para quem não sabe como é a radiestesia, né? Eu faço aqui, gente, ó, eu verifico aqui qual é a frequência que está vibrando, né? E aí eu pego e faço um trabalho de elevação, né? De ajuste de frequência, que é aqui no biômetro de Boves. E aqui eu faço o alinhamento dos chakras. Então, assim, o negócio é potente. A gente fica como? Todo equilibradinho, todo bonitinho, tá? E é isso, vamos começar a nossa live? Vamos falar umas coisinhas aí, mas antes, quem topa tomar um café? Quem tá com o cafezinho aí? É café Koji mesmo, gente, é real, sou apaixonado por café. E sou aquela que ainda compra o grão, gosta de moer, sabe aquela coisinha toda? Como diz uma amiga, essa palhaçada toda? Essa palhaçada toda. Eu adoro. E aí, gente, tomando esse gole de café, quero saber como é que vocês estão. Espero que todos vocês estejam super bem. Se não estiver, a gente vai ficar, hoje, né? A gente tem duas alternativas. A gente se mantém na tristeza ou a gente faz algo pra gente melhorar. E aí é sempre uma escolha, né? E eu quero dizer pra vocês o seguinte. Essa semana, aliás, semana passada, estava buscando o tema, né, da live, e eu sempre busco coisas que estão muito atuais dentro de mim, porque como eu vou recebendo os insights, né, e deixa eu mostrar para vocês aqui, existe toda uma preparação, tá, gente? Aqui, ó, tá vendo? Temos aqui toda uma egrégora que a gente recebe, então é um trabalho muito sério, então eu já fico captando quais são as informações sobre qual tema que a gente vai abordar durante a semana. E aconteceram coisas comigo que eu me questionei novamente sobre alguns medos, né? Por mais que você se trabalhe, você sempre é testada de alguma forma. As coisas, elas retornam para você, né? Então, eu quero devolver para vocês isso com uma pergunta que é: em que momento que você se fechou tanto, sabe? Que você acabou se fechando também para a vida. E o que isso significa, né? A gente passa por alguns momentos da vida, a gente passa por decepções, por frustrações, né? Traições. E a gente começa a se fechar para não sofrer de novo. É sobre isso essa live. É sobre o quanto as nossas experiências vividas, elas nos trazem aprendizados, mas ela também, se a gente não prestar atenção, a gente pode se fechar com o que de acordo com o que nos aconteceu. Então, por exemplo, às vezes,
quantas vezes a gente já teve um relacionamento e aquele relacionamento não foi bom, te machucou, independente do aprendizado, tá? Vamos focar aqui na dor, independente de quem errou, quem acertou, enfim, a gente sabe que dentro de uma relação tem 3 lados, né? Tem o meu, o seu e o correto, e o verdadeiro, a verdade. Então, mas isso não exime o fato de que você se machucou, que você se decepcionou. E aí a gente, quando sai dessas situações, a gente passa um tempo, né? Meio que assim, ai, não quero mais saber de relacionamento. Ai, eu não quero saber disso, mas é porque você tem um tempo para, e eu acho isso importantíssimo, a gente ter um tempo para poder refletir sobre algo que aconteceu na nossa vida. Isso é muito bom, muito positivo para que a gente tenha um aprendizado. Mas o tempo vai passando e você vai se redescobrindo. No caso, um exemplo dessa questão de um relacionamento, que às vezes o relacionamento terminou, cara, você sofreu pra caramba, você se decepcionou. Aí o que acontece? Você se reestruturou, né? Você ali sofreu, passou o pouco de diabo amassou, como dizem ali, mordia a fronha, né? Quem nunca, né, gente? Quem nunca mordeu a fronha? Morder a fronha é porque tá lá chorando igual a louca. Então, o que acontece? A gente às vezes sofre tanto, se decepciona tanto, que você pode até dar a volta por cima, né? E muitas vezes é esse o chamado mesmo, para que a gente possa refletir. É o Vale da Sombra, exatamente. É o Vale das Sombras. E então a gente passa por esses momentos justamente para que a gente possa evoluir. Só que o grande problema é quando a gente mora nesse problema, que a gente fica tão decepcionada, tão desiludida com a vida, aí você começa a se focar em você, né? Você começa a focar em você, cara, eu acho isso maneiro, eu acho isso maravilhoso, isso fala muito de amor próprio. E aí, só que o que acontece? Você começa a querer fazer coisas que você, tipo assim, que você nunca fez, isso é maravilhoso. Só que você fica com receio, novamente, de ter um relacionamento. Só que é muito louco, porque às vezes você começa a querer um relacionamento, mas você tem medo. Então você não consegue ter um relacionamento porque estes medos ainda existem dentro de você. E aí é um outro problema, né? Porque você acha que é só porque você está dando um tempo para você, mas aí já passou 1 ano, 2 anos, e você continua ainda nesse lugar. Às vezes pessoas super, né, interessantes aparecem para você e você estraga tudo, né? Você estraga tudo. Por quê? Porque você tem medo. Aquela pessoa, por exemplo, que te traiu, você vai achar que todo mundo vai te trair. Sabe? Então, assim, você focou em se cuidar, porra, fui ali. É muito maneiro, né? Você começa a terminar um relacionamento, terminou um relacionamento, o povo emagrece, vai pra academia, não sei o que, dura 2 meses. Mas tá lá, é porque já engata um outro relacionamento. Mas aí a gente tá falando aqui, pra você entender, sobre quando a gente começa a se trabalhar, começa a se gostar muito. E aí você gosta muito do que você tá vendo. E você acha que você tá pronto pra qualquer outra coisa. Só que quando vem novamente oportunidades para você se abrir, você tem medo. E aí você foge. Aí você foge achando que, ah não, aquela pessoa, aí você bota defeito na pessoa em tudo, né? Você bota defeito em tudo para não entrar naquilo novamente. Você, aí vai muito de acordo com até a live que eu tinha feito, gente, daquelas mentirinhas que a gente conta pra gente. Ana, o padrão de exigência fica muito alto. A gente fica chata, a gente fica insuportável. Mas é isso também. A gente tem que analisar o que é o que, né? É muito bacana. Os filtros, eles aumentam. É inevitável. Porque uma vez que você se trabalha, você começa realmente a enxergar coisas que você não quer mais dentro de um relacionamento, né? Você não se permite mais, você cria limites, né? Isso aconteceu muito comigo quando eu percebia, eu já fui casada há 10 anos, e dentro desse relacionamento, eu me vi, quando terminou na verdade, eu percebi o quanto
eu era responsável por não estabelecer muitos limites, me perdi dentro desse relacionamento, né? E foi muito interessante, porque quando eu fiz o meu mapa astral, eu acho isso importantíssimo, ter ferramentas de autoconhecimento para te ajudar, mostrava lá no meu mapa, olha só que interessante, gente, que eu tenho uma tendência a me perder quando eu me relaciono. Aí, sabendo disso, olha a loucura. Quando eu comecei a ver o quanto eu permitia, o quanto eu me esquecia dentro dos relacionamentos, né? Eu fui criando uns medos. Porque eu falei, tipo, eu só ficava, me relacionava um pouquinho e tal. E quando eu sentia que eu estava me apegando e já percebendo alguns traços meus, já me perdendo, o que eu fazia? Eu fugia. Eu falava não, aí eu já botava defeito, entendeu? Porque eu não tinha toda essa consciência que eu tenho hoje. E aí eu fui contando historinhas pra mim, ah não, essa pessoa não tem nada a ver comigo, sabe? Eu ia contando um monte de historinha, um monte de mentirinhas, porque na verdade eu estava me sabotando, porque eu estava com medo. Eu estava com medo, eu estava com medo de me perder novamente. Então é assim, é muito legal quando a gente entende qual é a dor que eu estou evitando. Deixa eu chegar para cá aqui. Porque não é somente a gente identificar que você está fugindo de algo. É bacana você começar a investigar, mas eu tô com medo de quê? Né? O meu era esse, mas já houveram outros medos também, né? Cada hora aparece um. E é isso. Eu comecei a identificar, estou com medo de me relacionar novamente. E agora, né? Porque, querendo ou não, quando você está muito bem resolvida com você, né? E, vamos lá, eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher que, pô, já vem me trabalhando há 15 anos, só que você começa a se trabalhar tanto, cara, que você começa a colocar filtros tão altos que você fica um pouco inacessível. E assim, a partir do momento que você não tem trocas, você não consegue se relacionar com alguém, cara, como é que você sabe que realmente você vai perder o seu medo? Como é que você sabe que você evoluiu naquilo, né? Então, é muito bacana a gente começar a olhar para dentro e identificar que medos são esses, né? Por exemplo, às vezes nas amizades, né? Quem nunca já se decepcionou com a amizade e aí acaba que você entra numa de falar assim, não confio mais em ninguém. Então é meio que sendo aquele 880, né? Tipo, você já corta, você já não confia em ninguém. Consequentemente, aí que é bacana que a gente vai olhando o quanto parece aquela bola de neve que vai descendo e vai ficando enorme, porque a partir do momento que você não confia em você, não confia em ninguém mais, já parte do princípio que você não confia em você, tá? Isso aí é a base do autoconhecimento. Então, aquilo que você, tudo bem, não importa as coisas que aconteceram, mas, cara, o que você vai fazer com isso? Então, se eu não confio em ninguém, você pode ter certeza que existe uma insegurança dentro de mim, que faz com que eu não confie em ninguém, porque eu não confio em mim. Pensa, se você é aquilo, se eu não gosto de mim, você acha que eu vou gostar de alguém? Não vou, eu vou fingir. Isso é mentira, você não vai. Ou então você vai jogar a felicidade toda nas mãos da pessoa. Então, a partir do momento que você não confia em ninguém, cara, você não está confiando em você. Então, a partir do momento que você não vive um outro relacionamento, que você não confia em ninguém para contar suas coisas, entendeu? Você vai cada vez mais se fechando. Aí, a partir do momento que você se fecha, você fica num modo mais desconfiando de tudo, de todos. Você passa a duvidar sobre tudo que as pessoas te falam. Você passa a criar cascas tão densas dentro de você que você se fecha de tal forma que você perde o brilho, que você perde a sua vitalidade, né? É por isso que a gente entende que quando a gente fecha para não sofrer, é uma armadura. Isso é positivo em algum momento, né? Porque agora é positivo você usar com sabedoria. Da mesma forma que você se considera uma pessoa boa, uma pessoa, vamos lá, eu confio só em mim, tá? A partir do momento que você acha que você confia em você, mesmo se você desconfia de alguém, é fato que você não confia em você, tá? Você pode falar, não, mas eu confio em mim. Cara, não confia.
Se você olhar bem lá no fundinho, você vai encontrar essa verdade que você não confia, entendeu? Porque você não confia em ninguém. Então, a partir do momento que você começa a olhar para dentro de você com verdade sobre todas essas suas dores, todas essas faltas, né, que você vai sentindo quando você se fecha, esse é o lugar para você trazer consciência. Gente, entende uma coisa, né? Quando a gente se fecha para a vida, a gente se fecha para tudo. A gente se fecha, primeiro, nós nos tornamos pessoas muito mais negativas, pessoas muito mais descrentes da vida, pessoas muito, sabe o entusiasmo da vida? Sabe? O colorido da vida. A gente perde tudo isso. A gente perde, a palavra é o tesão pela vida. Você fica com medo de inovar, com medo de mudar seus hábitos, de mudar suas atitudes, mudar de visual, mudar de casa, de se propor a coisas novas, a conhecer pessoas novas, né? Você se coloca naquela situação onde assim, gente, eu não gosto de pessoas. Mas será que você não gosta mesmo? Ou você só está fechada para isso, né? Eu sei que a gente cada vez mais, a gente escuta muito isso, né? Eu sou muito mais dos animais do que gosto só de animais, não gosto de pessoas. Porra, eu concordo aí, parte, porque eu sou apaixonada por animais, mas eu sou apaixonada por pessoas. Eu acredito muito ainda no ser humano, sabe? De verdade, eu acredito muito ainda, mesmo com tudo que a gente vê. Mas se eu deixar de acreditar, cara, esquece, eu moro numa sociedade, eu moro com pessoas, eu compartilho vida com as pessoas, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho pessoas que eu conheço. Então, se eu falo que eu não gosto de pessoas, cara, isso é muito sério, sabe? Isso é muito sério. E a gente tem que começar a se preocupar com o que a gente fala. Porque o que a gente fala é reflexo de como a gente está dentro. Se você está dizendo para você todos os dias que você não gosta de pessoas, que você não gosta, o tempo todo você não gosta de algo, você critica tudo, você está fechada para tudo, até mesmo o que as pessoas fazem você critica, tipo assim, oi meu amor, não é você que está fazendo, sou eu, por que você está me criticando? Porque aquilo incomoda, é uma projeção dela, coisas que ela gostaria de fazer, ela não faz e ela critica. E cara, a gente pode ser essa pessoa também. Tá entendendo? Tá entendendo que o nosso medo, os nossos medos bloqueiam a gente de tudo? Isso não quer dizer que a gente não tenha... O medo, ele existe, eu acho ele fantástico, porque não tem como tirar isso completamente da gente, porque o medo faz com que a gente também tome precauções, né? É aquela história, sim, eu tenho medo, mas eu prefiro ousar, eu prefiro fazer. E isso está batendo muito de frente comigo também, né? Porque vira e mexe, eu sou testada a me ousar os medos. Gente, eu tô falando de medo, cara, até para se abrir para o novo, eu vou falar uma coisa para vocês, até dos mínimos. Por exemplo, eu morria de medo de altura. E continuo morrendo de medo de altura. Mas o que eu fiz? Eu era aquela pessoa que tinha medo de subir escada rolante, elevador, então eu ficava congelada. E isso veio da onde? A minha mãe tem isso também. Então, eu sempre vi a minha mãe fazendo isso. Olha como é que, né? Olha os traumas aí. Mãe, não fica chateada não, tá tudo certo. Mas eu vi a minha mãe com muito medo. E aí as coisas foram, eu fui, né, me trabalhando, fui identificando esses medos, e eram medos que me atrapalhavam. Porque a gente entende que é o seguinte, às vezes um medo aqui que você desbloqueia, ele desbloqueia outros setores da tua vida. E aí eu comecei a me ousar, comecei a fazer, aí comecei, né, gente, a andar de escada rolante, tremendo, era aquela que parava, assim, a mão pingando. E aí eu comecei a me ousar, eu falei, não, eu preciso me ousar, preciso vencer esse medo, preciso me enfrentar. E aí comecei, é uma coisa mínima, né? Uma coisa mínima, mas são as mínimas coisas que elas vão se tornando grandes. E aí eu comecei esse meu processo, até o momento, gente, que eu já saltei, fiz rapel e fiz parapente. Paraquedas eu ainda fico naquela, pra quê? Tá tudo bem, pra mim tá tudo bem. Mas quando eu saltei de parapente, foi tão incrível.
é como se uma parte de mim tivesse sido liberta. Sabe por quê? Esse medo era meu ou esse medo era da minha mãe e eu trouxe para mim? Entende? Olha como o desbloqueios de medos que a gente carrega pode te libertar de você não saber nem do que é. Então, isso eu estou falando das mínimas coisas, né? Então, assim, quando eu me liberto de algum medo, eu sinto que é como se fossem correntes se destravando. Então, essa live é muito pra gente poder se questionar, sabe? O que eu tenho medo de me abrir novamente? Eu tinha medo, uns 2 anos atrás, tinha vários medos, mas eu tinha medo de me relacionar novamente. Eu tinha medo porque eu ficava com medo de me perder novamente. Porque eu gosto tanto hoje de mim, sério, eu gosto muito de mim hoje, porque é uma versão que eu venho me trabalhando. E aí eu fico com aquele medinho, mas e se eu me perder de novo? Entendeu? Eu não acho que eu vou me perder tanto, mas em algum momento eu acredito que isso vai acontecer também. Só que aí eu tô mais desperta, eu tô mais consciente. E eu entendo que se eu não ouso a experienciar o que a vida me traz, eu posso perder oportunidades incríveis de viver coisas novas. Se eu não me coloco à disposição da vida, mesmo com medo, cara, eu posso estar perdendo coisas incríveis, sabe? Eu posso estar perdendo, por exemplo, gente, eu viajei já para fora algumas vezes e na época eu não tinha nenhum inglês, eu ficava assim, ó, number one, yeah, ó, fazia assim. E assim, eu me ousava, sabe? Eu me ousava com baita medo, com muito medo de falar qualquer merda, porque aquela mania de perfeição. Só que aí uma vez uma amiga minha falou um negócio assim: hoje os meus pais, eles viajam para tudo que é lugar do mundo. Eles não falam inglês, sabe por quê? Se surdo e mudo viajam o mundo, por que você não? Sabe? Aquilo me deu, cara, um estalo. Eu falei, é isso aí. E eu vou aprendendo no meio do caminho, sabe? No final ali de 2024, eu falei, nossa, vou me ousar. E aí eu cismei que eu queria fazer um intercâmbio. Gente, eu quase não falava inglês, mas eu fui, sabe? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquilo ali me desbloqueou. Então, não estou falando de grandes coisas. Você viu que eu falei desde um elevador e eu falei de morar para fora. De morar fora. Mas é porque eu me coloquei, gente, pensa, você sem inglês, se eu passo mal, se eu me perco, e tudo isso aconteceu, gente, tudo isso. Foi um rolê fantástico. E aí você fica com medo, não, mas como é que eu vou me virar? Como é que eu vou fazer? A gente fica com tanto medo de viver as coisas, que a gente fica com medo, né, para não sofrer. E aí você acaba não sendo feliz. Você tira de você a chance, a oportunidade de viver coisas grandiosas, de viver coisas lindas, né? Então, cara, pensa aí hoje, pensa aí. Eu bolei aqui umas frasezinhas, né? Qual é o medo que você tem hoje? Fala pra si, deixa vir, sabe? A mente, ela já traz a resposta e você tenta bloquear. Não, isso eu não tenho muito medo, não. Se a mente veio, você tem medo de ir não sei aonde. Você tem medo de falar em público. Você tem medo. Deixa vir. Deixa vir para você tomar consciência sobre o que você tem medo. Essa é uma primeira pergunta para se fazer. Outra, você tem medo de confiar em alguém? Você hoje confia em alguém? Pensa se você confia hoje em alguém. Você tem medo de se envolver com alguém, de se entregar novamente após ter sido traída, após ter sofrido uma decepção muito grande, das pessoas não terem correspondido da maneira como você queria, né? Aqui existem os aprendizados e tal, já falei em outras lives, não é essa a questão. A gente entende, né, quando a gente expande a consciência, que tudo que a gente passa é por um motivo. Vou repetir aqui, se a gente não aprende as lições,
os ciclos se repetem. Então, às vezes, assim, nossa, gente, eu tenho um dedo podre, né? Só arrumo gente que me trai, menina. É o mesmo padrão. Então, você nunca vai aprender a confiar em ninguém e nunca vai voltar realmente a ser livre dentro de um relacionamento sem medo, enquanto você não entender que você tem que investigar ali, né? Não é que tem, né? Sugiro que você investigue o que existe dentro de você que faz com que você atraia este tipo de relacionamento. É sobre isso. Então, a partir do momento que você começa a buscar isso, aí você volta para esse lugar aqui que eu tô trazendo, tá? Que aí mesmo depois de você ter ali se curado desse comportamento, começou a atrair outros tipos de pessoa, aí vem um outro rolê. Aí é o rolê do medo. Do medo de você se machucar de novo, do medo de você ser traída de novo, né? E às vezes você já atraiu outro perfil de pessoas, porque você já mudou o padrão, mas você ainda existe aquele medo. Aí aparece uma pessoa incrível para você, uma pessoa que está ali disposta, né, a ter um relacionamento com você saudável, mas você desconfia. Você acha que não é para você, você provavelmente, você acha que aquilo não é relacionamento, porque talvez você esteja tão acostumada com relacionamentos tóxicos, abusivos, ciumentos, né, onde que talvez ali para você existe uma concepção de que relacionamento tem que ter aquele ciúme, né, senão você não me ama, não cadê a prova de amor que você não bateu em ninguém, né, não gritou comigo, então... É sobre isso, gente. A gente olhar para esses comportamentos, para a gente curar, para que a gente possa ser cada vez mais saudável e consciente do que a gente está atraindo e também de quais são os nossos medos. Porque aí essa pessoa bacana, né, ou uma amizade legal pode chegar para você e você tá ali, sempre assim, ó. O que essa pessoa quer? A pessoa te deu um presente. O que essa pessoa quer, gente? Tá querendo alguma coisa. Cara, acabei de lembrar de um negócio muito engraçado. Eles acreditam que lá atrás, isso já tem anos pra caramba, eu ganhei flores, né? E eu não tava acostumada a ganhar flores. E eu ganhei flores, menina. Eu achei aquilo tão estranho. Eu falei, não presta. Tá querendo só me ganhar aqui, entendeu? Olha a minha ideia. Isso já tem muitos anos. Então, inclusive eu comentei isso com o meu amigo, que acabou de entrar, o Mafuxinho. Lembra o Mafuxinho? E eu peguei e ainda falei assim, ai, não, estranho, ela me deu flores, eu achei muito esquisito isso. Então, olha só, gente, o comportamento do ser humano, olha o pensamento dela, achando que uma demonstração de afeto. Então, olha lá, viu? Uma demonstração, tá vendo, gente? É isso, a gente fala aqui, ó, na lata. Então... uma demonstração de afeto, de carinho, entendeu? Mas eu tinha desconfiança de tudo. Eu não acreditava naquilo. E ao mesmo tempo que eu não acreditava naquilo, talvez não, eu não acreditava que eu era merecedora de coisas boas. Pô, e aí tá aí, gente, ó, virei o quê? A senhora da planta, a jovem senhora da planta. Então, hoje eu amo flores, amo receber flores, mas existia em mim uma pessoa que não sabia receber. Eu também não sabia, eu tinha medo de receber troca, sabe por quê? Eu sempre achava que a pessoa ia embora, então eu sempre achava que aquilo não era real. Existia muitos medos dentro de mim, gente, então esse tema que eu estou trazendo aqui são medos muito reais, medos que eu tinha e eu vivia muito isso. E quando eu comecei a despertar para essa consciência, que eu falei, meu Deus, existe muito trabalho a ser feito. Coitada dessa criança, que era eu. E aí eu comecei a me trabalhar, comecei a prestar atenção em tudo que chegava para mim. E inclusive, né, dessa questão de relacionamento. Existe um medo, existe um medo de eu me perder, existe um medo de eu ser traída, existe um medo. E aí eu comecei a me trabalhar e me ousar para que esse medo não me paralisasse, para que eu não ficasse ali vivendo num mundinho todo meu, onde realmente nada mais me acontecia, né? Eu não
não tinha mais nenhum problema, só que também nada acontecia, né, gente? Nada. Então, foi aonde eu falei, não, peraí, a gente precisa mudar, né? Pô, os desafios, eles não aparecem pra gente se fechar, entendeu? Ele vem pra nos expandir, ele vem pra gente poder crescer com aquilo que nos acontece. Só que esse é o lugar, né? Se a gente não presta atenção que se eu não observar o quanto eu estou fechada para as situações, tentando me blindar da dor, a vida não vai me trazer nenhuma oportunidade. A vida não vai me trazer novas experiências e, inclusive, a oportunidade de saber se eu mudei, se eu curei. Então, pensa, né? Tem uma frase que eu costumo dizer que a magia da vida talvez esteja no risco que você quer correr, que não quer correr. Talvez a magia da vida esteja no risco que você não quer correr. E é exatamente, né? Quantas vezes a gente, quando o inesperado acontece, eu acho que às vezes a vida também, ela é mó bacana, que ela fala assim, gente, mas essa pessoa tá muito fechada, vamos acontecer um negócio aí, vamos dar uma movimentada. Aí te joga assim, então assim, você não tem nem querer, né? Você já se abriu, você nem viu. Sabe quando aquela pessoa chega na tua vida, na hora que você viu, e foi. Ela já está na minha vida, nem pensei direito, ela já está. Mas é sobre isso, porque, meu amor, você não abriu a vida bem e fala assim, chega dessa palhaçada, já te dei tempo demais. Entendeu? Por quê? Porque é chegado o momento de você evoluir. E olha só, gente, né? Lembrando aqui, relembrando, vira e mexe, eu venho falando sobre isso, sobre 2026, é um início de um novo ano? Só que, numerologicamente, é o número 1, então o início de tudo, novos inícios. Então, o que é, e ainda sendo regido pelo planeta Marte, que é da ação, então assim, poxa, juntando tudo, né? E ainda tem o arquétipo do cavalo, gente, é impossível ficar parada esse ano. Então, tá pedindo o quê? Pra gente com consciência, tá? Não é sair igual uma louca, vou fazer, bora viver, não é. Com consciência, pra você agir, né? Para você começar a despertar para aquilo que você tem medo, para começar a despertar a sua consciência sobre suas atitudes, sobre como você lida com o outro, quais são esses bloqueios que você tem, para que você possa agir, para que você possa ir adiante. Cara, gente, seguir de acordo com o fluxo da vida só te ajuda. Se a energia é essa, pô, isso vai ser uma energia que vai te ajudar. Sabe aquele empurrãozinho assim da... Ui, é isso. Se antes você estava fazendo assim, agora tem alguém que está fazendo assim, ó. Então, nada melhor do que a gente seguir esse fluxo, né? E aí eu trouxe até algumas ideias aí pra gente ousar nesse 2026, né? Eu até falei em algumas lives que gente, bora meter a louca e ser feliz, entendeu? E se der errado no meio do caminho, pelo menos você tentou. E o que é errado, o que é certo, entendeu? A gente entra numa concepção de... E isso, né, eu fui mudando muito, porque eu achava que, assim, relacionamento era pra sempre. Sabe aquela cabecinha bem no padrão, bem dentro do sistema? Não, eu sou Capricórnio, né? Então, quando eu entrava dentro de um relacionamento, eu achava que era pra vida inteira. Cara... Relacionamento, é lógico que a gente torce, né, pra ficar com a pessoa, né, a gente faz ali todo o trabalho, mas são ciclos. Não é que deu errado, deu certo, só que teve o tempo que teve que durar. E aí, às vezes, a gente esquece de viver a experiência sobre o que aquela pessoa te traz, o que aquele relacionamento traz pra você. Deixa eu aprender com essa pessoa, né? Todo mundo que chega na nossa vida traz alguma coisa muito bacana. Só que se eu não estiver aberta, se eu tiver com esse medo, eu não vou saber o que essa pessoa está trazendo para mim, o que esse novo trabalho está trazendo para mim, o que aquela saída, aquela viagem está trazendo para mim. Se o tempo todo eu tô fechada, tô com medo, tô com preguiça, tô num ostracismo, tô sem vontade de viver. Porque você foi se fechando tanto que você vai perdendo essa vontade de viver, né? Então, eu acho que é muito legal quando a gente traz essa consciência de eu quero mudar, tá aí, 2026, quero meter a louca. Vambora junto comigo, gente, vambora meter a louca e ser feliz, entendeu?
fazer o bagulho dar certo esse ano, entendeu? E tudo dá certo. Se você achar que não deu, deu certo sim, porque foi o melhor que aconteceu para você. Se a gente tiver entendimento de que tudo que nos acontece é para o nosso melhor, cara, já é meio caminho andado. Então, umas dicas aqui, ó. Bora fazer alguma coisa pela primeira vez. Tipo, nossa, eu sempre tive vontade de andar de patins. Ai, vai ali, gente. Vai andar de patins, sabe? Só cuidado, bota uma joelheira, né? Bota seus cuidados, mas vai fazer. Ai, igual assim, eu tô doida pra fazer. Eu sou uma pessoa que adora dançar, né? Isso aí já tá nos meus planos também. E já vou fazer. Então eu adoro dançar. Só que assim, não quer dizer que eu saiba dançar, tá, gente? Mas eu gosto. E eu fico lá, tô lá dançando, me acabo, danço a noite toda. E aí eu tô com vontade de fazer uma aula de dança. É porque eu também já não tenho mais tempo. Então eu tô assim, meu Deus, mais um novo vício. Eu não sei onde eu vou arrumar tanto tempo, mas eu vou fazer. Então, outra coisa também que eu quero fazer é pintar. Eu gosto muito de pintar. Então é uma coisa que eu tô sentindo uma força, uma energia muito latente dentro de mim para fazer. Então essa é uma das coisas que eu vou fazer. Estou compartilhando com vocês para vocês poderem ir identificando aí o que vocês também podem fazer, né? Fazer algo pela primeira vez. Eu sempre tive vontade de saltar de paraquedas. Vai lá, mas faz com um bom profissional, faz com vontade de ir naquele restaurante que eu sempre tive vontade. Cara, gente, a primeira vez também, tipo, nunca fui ao cinema sozinha, né? Aquela história de que a pessoa não faz nada sozinha. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu fui a primeira vez no cinema sozinha, eu achei tão estranho, tão esquisito, me senti assim, tão solitária. Hoje, fui. Hoje, amo, se tiver companhia, perfeito, se estiver só eu e eu, maravilhoso. Então, a gente ir se dedicando, a gente ir trazendo constância, porque isso te traz autonomia. Esses pequenos movimentos que a gente vai fazendo, você não tem ideia do quanto isso vai despertando dentro de você. Você vai retomando essa vontade de se abrir para a vida. Então, se existe hoje esse medo de se abrir para a vida, vamos recomeçar com pequenos passos. É isso. Nunca fiz isso, nunca fui ao cinema. Que tal? Né? Fica às vezes esperando alguém para poder fazer. Que tal hoje? Comprar ali, vai lá vai no cinema, depois sai para comer um negócio, você com você mesma, entendeu? Hoje, eu viajo sozinha hoje e tudo isso eu não fazia não, tá, gente? Não vai achando que eu fazia, porque eu não fazia. Viajo sozinha, vou ao restaurante sozinha, vou ao teatro sozinha, vou ao cinema sozinha. Isso tudo é muito maravilhoso ter companhia também. Mas se não tiver, porque às vezes a pessoa está ocupada, não sei o que, poxa, eu vou deixar de viver. Eu até acampo sozinho. Então, por quê? Porque é o que eu tô afim de fazer, eu tô com vontade. E se não tem ninguém, poxa, eu vou deixar de viver, de me abrir. E olha que já aconteceram coisas maravilhosas todas as vezes que eu saio. Coisas muito boas acontecem comigo, inclusive o sentimento de me sentir bem comigo mesma, que isso é o principal. Então, uma outra coisa, que tal dar uma mudada no visual? Se você acha que você tá ali, né, Xuxa, capenga, o que você acha de... É isso, vou agora virar a nova loira do Tchan, vai lá, vai ser a nova loira do Tchan. Quer cortar o cabelo, vai lá, corta o cabelo. Quer pintar de preto? Cara, dá uma mudada no visual, porque isso também é bom, te dá uma reanimada, sabe? Isso, iniciar uma terapia. Gente, esquece isso de que terapia é pra louco, entendeu? Também. Mas todos nós somos um pouquinho, se observar bem direitinho, assim, ninguém é muito normal, né? Então, que tal fazer uma terapia para você poder expor? Às vezes, eu demorei um pouco para encontrar a boa profissional que eu me identificasse. Então eu tentava com uma, tentava com outra, falava, não bati com essa e tal. Mas eu não desisti. Então, a gente tem que persistir naquilo, né? Terapia é muito bom porque você vai colocar para fora seus medos e fala mesmo, aproveita a sua hora ali, menina, já que você tá pagando. E coloca para fora, sabe por quê? Você quer evoluir, você quer se abrir para a vida. Então, ai, que linda, obrigada, Thaís.
uma terapia. Outra coisa maravilhosa, isso fez toda a diferença na minha vida, praticar uma atividade física. Pessoal, é o melhor antidepressivo do mundo. Eu já tive 3 depressões, nunca precisei de remédio nem nada, isso foi muito lá atrás, de eu já estar no meu caminho, tá, de autoconhecimento e tal. Então, eu não fico sem atividade física. Cara, gente, se eu tô triste, é motivo para eu treinar. Se eu tô feliz, eu vou treinar. Sabe por quê? Eu entendo que aquilo me deixa bem. Eu entendo que eu gasto a energia. Eu tinha muita ansiedade. Então, a ansiedade me fazia ter bruxismo. Eu já cheguei numa época que eu era tão workaholic e eu não fazia atividade física. Eu só sabia trabalhar, só sabia ficar voltada para isso, sabe? Em ganhar dinheiro, materialismo e papapá. E aquilo dando certo. Aí eu não tinha tempo para nada. E aí acaba que eu não gastava a energia que eu tinha. E na verdade eu sou uma pessoa que eu tenho muita energia. Então eu preciso gastar. E eu não gastava. E aí o que acontecia? Eu tinha bruxismos, eu tinha bruxismo, enxaqueca. Os meus dentes, eles todos ficaram todos deteriorados. Eu tive que refazer. Ah, tá bonitinho. E aí, mas olha só, né? E porque eu ficava rangendo. Então eu quebrava os dentes. Eu não gostava de mim do jeito que eu gosto, eu não gostava do meu corpo, aí eu era um pouquinho mais cheinha, não gostava do meu corpo, não gostava muito de ficar indo na praia e tal. E é isso. Olha só como impacta a atividade física, como você vai e dá constância naquilo, né? Então, quando eu comecei a me mudar, né, a trazer essas mudanças para a minha vida de fato, no dia a dia, eu comecei a observar o quanto aquilo estava me fazendo mais feliz. Eu comecei a emagrecer. Olha só, uma atividade física, você começa a ficar mais em forma, você começa a se alimentar melhor, você passa a beber mais água, você passa a se vestir melhor, você passa a se gostar mais, porque você olha no espelho, você começa a ver que está dando resultado. E aí, consequentemente, você começa a ser mais feliz. Pessoas mais felizes fazem outras pessoas felizes. Consequentemente, a tua energia, a tua vibração, ela eleva. E ali você começa a atrair mais coisas boas para a sua vida. Entende como uma coisa aqui puxa todo o resto? Então, essa é uma das dicas também. Falei sobre se olhar no espelho, né? Meninas, mulheres maravilhosas, guerreiras, e os homens também. Olha no espelho, mas olha sem se criticar. Começa a olhar no espelho, né? Eu sei que a gente... É inevitável você olhar e você vai ver sua ruga. Cara, é fato, né? Eu já estou mais velha, eu não tenho mais os 18 anos que eu tinha. É natural que eu tenha ruga, por mais que a gente bota um botox. Aí você fica ali procurando ruga, você fica, ai meu Deus, a papada no meu pescoço. Aí você fica, ai meu Deus, isso aqui, essa celulite. Se você ficar olhando no espelho dessa forma, você vai encontrar não uma coisa, mas você vai sair deprimida e pode marcar sessão de terapia a semana inteira. E não vai nem sair de casa e nunca mais vai usar biquíni. Eu convido vocês a, quando olharem no espelho, olhem no espelho. Isso aí são técnicas até da Louise Hay, que é maravilhosa. E eu faço isso constantemente. De olhar no espelho e de você olhar e falar, nossa, que pessoa bacana que eu sou. Que linda, começa a ver seus pontos positivos. Nossa, eu tenho uns olhos bonitos. Nossa, eu gosto de mim, eu me amo, eu me aceito. Porque quando você está num movimento de se conhecer novamente, pode parecer bobeira, tá, gente? Pode parecer que você está fazendo uma palhaçada em frente ao espelho, porque isso é novo para você. Mas isso é poderoso. É a mesma coisa do que igual aqui. Eu estou dizendo para você a mesma coisa que eu chegar para você agora e falar assim, nossa, que pessoa incrível que você é. Que pessoa maravilhosa, que pessoa gentil, que pessoa amorosa. Você tem uns olhos lindos. Quando você fala, você entrega luz. Você é uma pessoa incrível, uma pessoa que eu quero ter por perto sempre. Olha só, como que você recebe tudo isso que eu tô falando? É a mesma coisa. Imagina você falando para você o poder que você traz para dentro de você. As suas células, elas reagem a isso e elas se tornam curativas. Então, você vai ali trabalhar sua autoestima, sua autoconfiança, seu autocontrole. Então, existem tantas coisas que você vai estar se trabalhando ali, né?
que vale a pena a gente testar. Vale a pena todos os dias a gente se olhar no espelho e olhar com gratidão, sabe? Olhar e falar, nossa, e honrar a tua história, honrar a pessoa que você está se tornando. Mesmo que seja uma pessoa que já tomou decisões erradas, que se arrepende, pô, você foi você. Você foi com base nas suas experiências, em tudo que a vida te trouxe, em tudo que você conseguiu. Então, gente, só continue, sabe? Continue esse trabalho interno com você. Se olhe com amor, se olhe no carinho, como se você estivesse falando com uma pessoa que você ama. E se você se ama, você é capaz de amar outra pessoa. A gente não está falando de um egocentrismo, não é sobre isso, tá? A gente está falando de se amar de verdade mesmo, sabendo de todos os defeitos, sabendo que tem ali aquele negocinho, até mesmo, se é uma pessoa, por exemplo, eu estava até falando isso, que eu já fui uma pessoa mais intolerante, uma pessoa impaciente, então ela existe, né? Mas eu não preciso estar ali com ela o tempo todo. Então ela vem sendo trabalhada. Então o tempo todo eu falo para mim, lembra do exercício de respiração logo no início que eu fiz? Então quando eu percebo que eu tô impaciente, intolerante, eu trago para mim, ó. Eu trago a energia da tolerância, eu sou tolerante, né? Eu inspiro a tolerância, eu sou tolerante e eu expando tolerância. Então você é o quê? Eu estou atraindo para dentro de mim, eu estou me abastecendo daquilo que eu preciso. Por exemplo, se eu preciso agora, para vocês entenderem, se eu preciso de água, o que eu estou fazendo? Bebo água. Se eu estou precisando de paciência, eu preciso me nutrir de paciência, eu preciso dizer para mim, para o meu corpo, para a minha mente, e isso é uma reprogramação mental, não estou falando nada de grandes loucuras, né? Você está se reprogramando, por quê? Com base em tudo que te aconteceu, você foi se fechando, você foi se tornando uma pessoa que talvez nem você saiba que é, né? Então, essa é uma da dica. Conhecer um lugar novo, até que eu falei, né, do lance de repente você vai ali num restaurante, pô, daquela viagem que você quer fazer, cara, a gente se foca, vai viver, sabe? Vai aproveitar essa oportunidade que a vida te dá de todos os dias, uma chance de você realmente ser feliz. Então vai conhecer, permita-se conhecer novas pessoas, novas amizades, a questão da confiança, a confiança ela é aos poucos mesmo. Mas isso não pode te impedir de conhecer pessoas novas, de se abrir para pessoas novas, que elas sempre podem te trazer, né, grupos novos. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de andar em grupo. Ah, tá, mas que tal experienciar isso? Sabe, experiencie. Vai que você gosta. Vai que dentro desse grupo tem pessoas que podem ressoar tanto com você, que pode trazer assim tanta troca para você e você pode se surpreender. O máximo que pode acontecer, sabe o que é? É você se surpreender e você gostar e virar grandes amizades. É óbvio que dentro de um grupo você ressoa mais com alguém ou outro, mas isso não quer dizer que você não possa se relacionar com as pessoas. Então, se abrir para o outro, como eu falei, eu gosto muito de pessoas porque as pessoas sempre me trazem algo. Eu percebo que é como se o universo me trouxesse respostas através das pessoas para mim. Né? Às vezes, aquela pessoa que traz uma fala e eu, nossa, que incrível, sabe? Então, às vezes a gente perde a oportunidade por isso. Não estou falando que a gente precisa se abrir para todo mundo, gente. Mas você está entendendo o que eu estou querendo chegar, né? A gente aqui já está mais expandido. Acho que vocês estão conseguindo compreender. Se abra para conhecer pessoas novas, se abra para ir num lugar diferente. Por exemplo, eu detesto bloquinho, não sei o que, pô, mas aquela galera toda... Ai, cara, se permita, no máximo que pode acontecer é você chegar lá e se divertir, ou então, gente, já deu minha hora, fui embora. Beleza, vou experienciar agora, ficar uma vibe mais natureza, experiencia, vai. Sabe aquela coisa quando a gente é pequeno e de repente alguém fala pra gente comer um negócio, não gosto, sabe? Cara, vai que você gosta, experimenta para saber se você gosta, sabe? Não tem como você saber se você gosta se você não experiencia. Então, é muito legal quando a gente se ousa, a gente se enfrenta para fazer diferente, que a gente... gente,
mesmo eu com medo, mas tá, vamos lá, vamos ver o que isso traz. E vai aberta e vai com sorriso no rosto, tá, gente? Não vai mal-humorado também, não. Então, essas foram umas dicas. Uma outra parte dentro desse processo é o processo, né? É esperar o medo ir embora para... Não é esperar o medo ir embora para viver, é viver, porque o medo não vai embora. Porque o medo, ele nada mais é do que uma precaução dentro da tua cabeça, como se fosse aquela mente falando assim, vai não, ali é perigoso, ali é não sei o quê. Lógico, gente, a gente entende o que é perigoso, né? Vou lá, sair meia-noite de casa, sozinha e tal, andando numa rua escura. Aí a mente pode falar que tá perigoso e é perigoso mesmo. Não tô falando sobre isso. Mas a nossa mente, ela tenta sempre sabotar, né? Porque ela tá num estado de zona de segurança. Então, é ok, fala pra ela, tá bom, pode deixar, mas hoje eu quero ousar, quero ver lá como é que vai ser. E de repente é isso, na hora que você vê, acontece um desbloqueio. E é muito legal. Quando vocês estiverem fazendo essas coisas, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção como vocês se sentem fazendo. Porque vocês vão sentir diferente, sabe? Vocês vão se sentir muito bem com vocês. Vocês vão sentir que vocês estão se desbloqueando. Vou dar um voto de confiança aqui, vou confiar, vou ver qual... E é isso, e se alguém te sacanear, gente, aí não é o problema dela, é o problema seu, entendeu? A confiança, ela é aos poucos, sim, mas vai permitindo, vai deixando para ver o que a vida está te trazendo. Eu falo isso para vocês, mas é para mim também, porque é um exercício meu também, mas eu estou disposta. Aí a pergunta é para você também, você está disposto? Você está disposto a se abrir? Hein, gente? De se abrir para o novo, mesmo com medo, vai com medo mesmo, sabe? É isso. Porque senão a gente pode se impedir de viver coisas muito maravilhosas. Então, é entender que esse processo faz parte, o medo faz parte, mas é sobre o que eu vou fazer com esse medo, tá? Então, são aqui processos que eu tô passando para vocês, né, para que vocês possam ir refletindo sobre isso. Uma outra coisa também que eu acho, isso é importantíssimo, tá, gente? É a gente ir com o coração mais liberto para as coisas. Existem técnicas, né? Eu fiz muitos trabalhos de limpeza de memórias, limpeza do nosso coração, de mágoas, tristezas, porque quando você passa por essas decepções e tudo, eu utilizei técnicas do Ho'oponopono, inclusive depois eu vou até postar nos meus stories, porque eu tenho vídeos do Ho'oponopono também, que tem lá no YouTube, que é o quê? Uma técnica havaiana para que a gente possa eliminar dentro do nosso ser, lá dentro do nosso âmago, todas essas dores que a gente às vezes não tem nem acesso. Então, quem já ouviu aquelas frasezinhas, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato? Então, só que existe uma oração, se você mantrar essas 4 frases, elas já vão fazendo a limpeza. Então, gente, existe também uma oração original do Ho'oponopono que você vai mantrando e você vai se limpando disso. E é engraçado que eu começo a fazer, menina, eu começo a bocejar, começo a lacrimejar e eu fico limpa. Vai embora, vai embora. E é isso, é o quê? Eu tô me ajudando a me limpar. Porque se eu quero me abrir para o novo, eu não consigo ir com o meu coração fechado, cheio de mágoa, cheio de tristeza. Senão vai acontecer tudo aquilo que eu já falei no início da live, né? Então, beleza, eu vou postar assim. Então, é muito bom quando a gente vai com o coração limpo. Só que primeiro a gente tem que fazer o processo de limpeza, né, gente? Não dá para entrar aqui um monte de móveis novos dentro da casa, se a casa tá suja, tá abarrotada e sua acumuladora. A conta não fecha, tá? Então, eu até escrevi um negócio aqui que eu acho legal, Blindagem impede a dor, mas também impede o amor, a alegria e a conexão. Um coração limpo sente, aprende, se protege com consciência, mas não se fecha para a vida, né? Aí eu trouxe até umas frases que eu tinha lembrado de uns estudos, né? Que é do Carl Jung também, que é muito legal, que é aquilo que nós não enfrentamos em nós mesmos, encontramos como destino. Que é o quê? Se eu não acabo enfrentando estes meus medos, eu sempre vou viver neles e eu vou estar sempre encontrando ele ali na frente. Vem cá, meu amor, vem cá. Os gatinhos estão tacando terror já aqui. Então,
Você vê, né, o Carl Jung é um estudioso, um filósofo e tudo mais, então pesquisador, então ele já trazia isso nessa questão do autoconhecimento. Se a gente não enfrenta aquilo que nós mesmos não enfrentamos nós mesmos, a gente vai encontrar ali no destino, enquanto a gente não curar, né? Aí vem uma palavra, gente, me perdoe os que não acreditam e tal, mas eu não vou deixar de falar, Jesus, e eu sou apaixonada por Jesus, que ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Que significa, né? A gente está sempre pronto para recomeçar. Olha que frase linda dele, né? Da gente se colocar à disposição da vida para viver coisas novas, mesmo com medo. Então, olha só como tudo, né, se conecta para que a gente possa se abrir para as novas experiências. Então, mesmo que a vida tenha te machucado, um conselho mesmo assim que eu te dou, mesmo que a vida tenha te machucado, procura trazer essa consciência de que se houve esse machucado dentro de você, se a vida trouxe essas situações, é porque ela precisava, né? Tem um trabalho, tem uma live que eu fiz que foi aceitação e autoaceitação, que diz muito sobre isso. Que a gente entende que tudo que nos acontece, todas as experiências, a nossa criação, pai, mãe, se aconteceram das coisas da forma como foi, é porque assim é a experiência que eu tenho que viver. São as lições que eu preciso nesta vida aqui aprender para evoluir. Ela pode não ter sido tudo que eu queria, mas ela é tudo que eu preciso. Então, quando a gente aceita, né, traz uma aceitação sobre esses fatos que não existem não tem como mudar, a gente consegue mudar daqui em diante. Então, independente do que aconteceu na sua vida, começa a olhar para isso, para que você possa se curar, para que isso não possa impedir você de viver coisas novas, que não possa impedir você de ser uma pessoa verdadeiramente mais feliz, né? Eu já falei também isso em algumas lives e falo que eu sou muito feliz por eu ter começado o meu processo de autoconhecimento, de mudanças interiores, né? Que enquanto eu não fazia isso, eu repetia ciclo, eu tinha relacionamentos muito, sabe, eu não vou falar negativos, mas que me mostrava muito as minhas sombras e eu não via isso. Então, acabava que eu me achava uma vítima, eu ficava só na dor, eu ficava só na decepção, de tipo, nossa, sabe, fulano fez isso. Não, aquilo ali, na verdade, aconteceu porque, na verdade, eu não estava olhando. Então, cada vez mais acontecia para que eu pudesse olhar. E eu decidi, a minha escolha foi continuar a viver. Foi falar, eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz. Eu mereço viver coisas boas também. Eu acho que minha vida aconteceram tantas coisas, gente, difíceis mesmo. Eu já tive quase 7 situações de morte. Eu tive uma criação muito difícil, né, em termos até de grana, entendeu? Nada faltou, mas também não sobrou. Então não tive a melhor educação, então eu não tive muita coisa. Nunca para mim as coisas foi fácil. Existia uma ausência muito grande de pai e uma mãe muito forte, né? Que ela teve que assumir os dois lados. Então existia muita deficiência em muita coisa. E quando eu entendi que eu precisava me trabalhar para tirar essa dor, tirar essa raiva que existia dentro de mim, porque existia, enquanto eu não olhei para isso, e não foi fácil, eu não melhorei. Eu não mudei a minha vida. E hoje eu agradeço muito por aquela Gisele ter tomado essa iniciativa de mudar, de querer ser mais feliz. Simples assim, simples. Não é simples, mas uma simples decisão mudou toda a minha vida. E essa é a pessoa que está aqui falando com vocês, sabe? Muito, muito verdadeira comigo mesma, mostrando para vocês que, cara,
É difícil mesmo tudo que a gente passa, é difícil, o tempo todo a gente fica passando teste, o tempo todo a gente é assombrada com algumas coisas, né? Tem vezes que acontece situações que eu fico, mas gente, eu já não tinha curado esse negócio. Aí de novo, vai lá para trás, meu filho, que eu tô com outras coisas na pauta. Mas de forma muito fluida, sem grandes, sabe, aquela obsessão de ser perfeita, de se trabalhar e tal. Não, as coisas só estão chegando. Igual eu, né, eu vou me observando, eu vou observando, nossa, por que eu tô com medo de fazer isso? Então vamos lá. Então é bem aquela frase, se alguma coisa te dá medo, é para lá que você tem que ir, porque é para lá que você vai desbloquear alguma coisa na sua vida e que vai fazer toda a diferença. Ai, gente, é isso. É a gente lembrar, se proteger da dor, ela pode também te proteger, né, e te fazer não viver coisas maravilhosas. Então é só mesmo trazer essa consciência, trazer os aprendizados para a tua vida. O que eu levo muito comigo eu aprendi e aprendo muito com o que me acontece, mas eu decido não mais me fechar. Eu não quero fazer um caminho, atravessar um caminho solitário. Eu quero atravessar um caminho numa solitude em alguns momentos. Ah, legal, Dani. Mas eu decidi que eu quero estar aberta para a vida, para o melhor que ela pode me trazer, mesmo eu estando com medo. E em alguns momentos eu vou sim me pegar com medo, vou bloquear, fazer merda, entendeu? Vou fazer alguma coisa, mas opa, trouxe para consciência, vamos embora, vamos ajeitar as coisas e vamos me abrir, tá? Então, meus amores, Nossa, 9h42, vocês falam, hein, gente? Vocês falam, hein? Ó, eu agradeço muito. Ó, vamos ver a frequência da live? Vamos. Olha eu, né? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, mas vamos. Ó, gente, ó. Vocês estão hipnotizados. Vamos dar uma olhada na frequência da live? Nossa, gente, tá em 660 Hz, que é clareza. Olha só que bacana, né? A frequência que a gente conseguiu atingir pra gente captar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Eu falo a gente porque eu não estou só, eu jamais estarei. Então, meus amores, que a gente possa realmente refletir sobre tudo que foi falado aqui, né? Eu espero ter sido uma ferramenta aí para vocês de amor, de luz, de cura. Eu amo isso, eu amo estar aqui compartilhando com vocês a minha história, de como eu venho vivendo a minha vida, as minhas dores, os meus aprendizados. E para mim é muito gostoso também compartilhar com vocês isso de elevar a nossa frequência, alinhar os nossos chakras, né? Tá todo mundo alinhadinho, porque eu sei e eu entendo o quanto isso é positivo na vida da gente, ainda mais dentro desse universo que a gente está sendo convidado cada vez mais a despertar, a olhar para dentro e, consequentemente, uma vez que a gente se trabalha, nós nos tornamos pessoas melhores, né? Pra gente, pro mundo, vamos continuar acreditando que existem pessoas boas, assim como existem vocês, mesmo diante de um mundo onde tentam nos calar, tentam fechar os nossos olhos, né? Tentam fazer com que a nossa vibração caia. Então vamos fazer a nossa parte, elevando a nossa frequência, nos conectando, trazendo para a prática, tá? As dicas que foi passado aqui, vê o que faz sentido para você, coloque em prática, experiencie, tá? Se abra para a vida. Não deixe que os seus medos, as suas armaduras te tire a oportunidade de ser feliz, tá bom? Desejo um dia incrível para vocês, essa chuva aí e tal. Gente, vocês acreditam que, olha só, eu tava conversando com Deus, falei, Deus, eu quero tanto fazer minha live lá na varanda. Só que na minha varanda chove pra caramba aqui. Olha aí, não tá chovendo. E tava chovendo até pouco tempo atrás. Então eu tô muito feliz que eu consegui fazer no lugar que eu queria, né, pra estar aqui totalmente conectada com vocês. É isso, meus amores. Tá bom? Ah, quero agradecer umas coisas. Gente, ó, quero agradecer. Olha só, gente, que fofo que eu recebi de presente. A gente não tem sol, mas ó, o sol veio.
Ó, ganhei de presente também. Mel, obrigada também. Essa aqui foi pra Marte, eu chamo ela de Marte. A Larissa, obrigada, meninas. Eu adoro os miminhos. Tem a minha canequinha também que eu ganhei de presente da Camila. Então, eu fico muito feliz com todos os presentinhos que eu ganho. Obrigada, obrigada pelo carinho, tá? Gente, um grande beijo pra vocês. Eu vou pedir também para que vocês, por favor, comentem, compartilhem, né? Nas lives lá depois, nos meus vídeos. Faz com que esse trabalho, né, possa chegar em mais pessoas. E caso alguém também queira fazer um atendimento energético para poder alinhar os chakras, ficar super conectada com os cosmos, também me manda aí um direct, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Beijo, Rui. Beijo, Ana. Beijo, Dani. Beijo, Marcos, Milena, Cibele, Thaís. Beijo, Luca. Beijo para todo mundo que passou aqui e as que irão entrar, tá? Vanessa, todo mundo. Grande beijo, gente. Tchau.